Mais uma vez a graça e a paz, irmãos. Eu quero convidar-lhes a abrirmos a palavra do nosso Deus em Oséias, no seu capítulo de número 13. Oséias, capítulo de número 13. São 16 versículos. Todos encontraram? Amém? Misericórdia. Espere mais um pouco. Tá ok. A leitura nos diz assim: quando falava Efraim, havia tremor. Foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu. Agora pecam mais e mais, e da prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todos obra de artífices, e dizem: sacrificai a eles. Homens até beijam bezerros. Por isso, serão como nuvem de manhã, como orvalho que cedo passa, como palha que se lança da eira, e como fumaça que sai por uma janela. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Quando tinha pasto, eles se fartaram. E uma vez fartos, ensoberbeceu-se-lhes o coração, por isso se esqueceram de mim. Sou, pois, para eles como leão, como leopardo espreito no caminho, como ursa roubada de seus filhos, eu os atacarei e lhes romperei a envoltura do coração, e como leão, ali os devorarei. As feras do campo os despedaçarão. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Onde está agora o teu rei, para que te salve em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais disseste: dá-me rei e príncipe? Dei-te um rei na minha ira, e te tirei no meu furor. As iniquidades de Efraim estão atadas juntas, o seu pecado está armazenado. Dores de parturiente lhe virão. Ele é filho insensato, porque é tempo, e não sai à luz ao abrir-se da madre. Eu os remirei do poder do inferno, e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Ainda que ele viceja entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, e secará a sua nascente, e estancará a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas. Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra Deus, contra o seu Deus. Cairá a espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Vamos fechar os nossos olhos e mais uma vez vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo, nós queremos agradecer ao Senhor o privilégio da sua palavra, o privilégio, ó Deus, do culto, da adoração comunitária, e rogarmos que o Senhor bondosamente nos edifique nessa noite, para louvor da sua glória. É em Cristo que nós oramos, e é nele que nós esperamos que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite.
Queridos, tem uma expressão de Lavoisier que diz assim: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A ideia de que existe uma transformação, um proveito último na natureza, não é diferente para nós quando olhamos para a história. Na história também, nada é desperdiçado, nada se perde, em especial quando nós precisamos aprender de Deus, a sua palavra, a sua instrução, e olhar para uma história como nós temos olhado a história de Oséias, e olhar para a história de pecaminosidade do povo de Israel, o relacionamento conturbado, e ver como que esse povo era idólatra. Meus irmãos, isso não pode ser desperdiçado, não pode ser jogado fora. Precisamos aprender com os erros que eles cometeram. De modo muito especial, precisamos aprender com a idolatria desse povo. Sabe por quê? Você e eu, nós também temos a tendência de escolhermos adorar outras coisas, tantas outras coisas, colocar o nosso serviço, colocar o nosso coração à disposição, toda a energia das nossas vidas naquilo que não agrada a Deus. E assim, nós nos tornamos tão idólatras, tão desprezíveis aos olhos do Senhor, e deixar passar a história do povo de Israel, a idolatria que eles praticaram, e não aprendermos com ela, isso nos faz pessoas cabeças duras, e cabeça dura nós não somos. E nessa noite nós vamos aprender um pouquinho, olhando para a história de Israel, vamos aprender com a idolatria que eles praticaram, para que você e eu possamos fugir nessa noite. Nós vamos aprender 4 coisas básicas, que a idolatria nos faz esquecer a história da redenção. Vamos ver como que o povo de Israel viu no passado, no presente, e até contemplando o futuro, como que os ídolos atrapalharam o relacionamento deles com Deus. Vamos ver também que a idolatria nos faz esquecer as ações do Redentor, a bondade, a misericórdia de Deus, todas as bênçãos que Deus derramou sobre o povo de Israel. Mesmo assim, eles continuavam servindo a outros deuses. Parece que não aprendiam nunca. Vamos ver que a idolatria faz ainda pior. A idolatria nos faz esquecer de onde vem a nossa redenção. Nos faz colocar o coração e ter esperança no lugar errado. E por fim, veremos que a idolatria nos faz amar muito mais o pecado do que o nosso Redentor. Nos faz ter desejos tão pecaminosos, tão alheios à vontade do nosso Deus. E por mais que nós amemos isso, isso nos conduzirá à morte. E assim eu peço que você olhe para o início dos versos e aprendamos com os 3 primeiros versos como que a idolatria nos faz esquecer a história da redenção. Olha só, o Senhor diz para o povo: quando falava a Efraim, havia tremor. O Senhor está olhando para tempos passados. Havia no coração do meu povo tremor diante dos meus olhos, eles eram tementes. Eu fui exaltado, mas sabe o que aconteceu? Apesar de toda a glória que eu os demonstrei, eles preferiram o pecado.
Se você olhar o início dos versos anteriores, do capítulo de número 12, é assim que começa o texto. Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo dia. Efraim acorda com uma disposição para pecar, que é impressionante. Multiplica mentira e destruição. O Senhor está olhando para o relacionamento com o povo e diz assim, olhem para a história de vocês. Vejam como que nós caminhamos juntos. Em diversos momentos Oséias faz isso. Irmãos, olhemos para o deserto, olhemos para as bênçãos do Senhor, olhemos para as promessas do Senhor. Vejamos como que Deus tem sido bondoso, misericordioso conosco, tem derramado graça. Mas mesmo assim, o povo insistia em se tornar idólatra. Quando falava a Efraim, havia tremor. Eu fui exaltado em Israel, mas olha só o que eles fizeram. Eles se tornaram culpados no tocante a Baal. Ou seja, eles insistiam, mesmo eu revelando graça e misericórdia, eles insistiam em se curvar diante de outros deuses. Eles amavam a Baal. Consequência? Olha para a história, o Senhor está falando isso. Olha para o passado, meu povo. Eles morreram. Quantos foram os momentos na história do povo de Israel, por se dobrar diante de outros deuses, que o povo pereceu pelo caminho? Mas só que não era só o passado. Olhe agora, olhe para o presente. Não está diferente no meio de vós. O Senhor está falando assim, Oséias está repetindo isso, olhando para a nação, olhando para o povo de relacionamento com Deus e falando assim, vocês ainda pecam mais e mais. Vocês se esqueceram da aliança com Deus, e aqui está lembrando, é claro, o texto de Êxodo, quando o povo sai para a terra prometida, sai do Egito, e o Senhor fala assim com eles, eu sou o Senhor, o único Deus. Vocês não farão para vocês nenhuma imagem, vocês não vão se curvar diante delas, porque eu sou o Deus que vos abençoa. E aí o Senhor olha e diz, no passado vocês não aprenderam, porque no presente vocês continuam agindo pecaminosamente. Pecam ainda mais. Usam, assim como o povo no deserto, a prata para fazer imagem de fundição, ídolos segundo o seu conceito, ídolos segundo o vosso coração. Pecam. E pecam a tal ponto de homens beijarem bezerros. Olha só a exclamação do profeta. Vocês perderam por completo a sensibilidade espiritual. Esqueceram por completo o meu relacionamento com vocês, a ponto de construir uma imagem, não somente se curvar a ela em adoração, mas de a beijarem. O texto que nós lemos na nossa liturgia nos chama a atenção para isso, mostrando essa insensibilidade do coração idólatra. Porque não basta simplesmente construir um ídolo segundo a imagem do coração, segundo as projeções que você tem.
Porque este ídolo, ele tem boca, ele não fala, tem olhos e não vê, tem mãos não apalpam, tem pés não andam. Mas a característica da idolatria é tornar você tão gelado, tão inerte, tão morto, quanto o ídolo que você construiu. Sem sensibilidade, sem espiritualidade. Irmãos, não é à toa que o povo de Israel multiplicava a idolatria, multiplicava a sensualidade, multiplicava a adoração a outros deuses, e a pecaminosidade corria também na mesma velocidade. Sabe por quê? Versículo de número 3. Bem lembrado no versículo de número 1. Idolatria mata. Pois serão como nuvem da manhã, como orvalho que cedo passa, como palha que se lança da eira, como fumaça que sai de uma janela. As três imagens aí que temos: orvalho, palha, fumaça. Orvalho, os irmãos sabem muito bem, né? Aquela neblina que às vezes nos dias frios aqui de Conquista, desce aquela neblina, e quando você sai cedo de casa, a cidade está com aquela fumaça branca. Mas é só bater o sol, ela se dissipa. É muito frágil. Assim o Senhor está olhando não só para a espiritualidade, mas a confiança nesses deuses, nesses ídolos que nós levantamos e que o povo de Israel mais uma vez levantava. É tão frágil. Quando você começa a acreditar e fala assim: olha, isso vai me dar esperança, é vaidade, diz o pregador, né? É passageiro. E o Senhor está lembrando isso. Mas o Senhor diz que não é somente passageiro, um ídolo fraco, uma esperança fraca, mas é algo também destruidor. É essa a imagem da palha. É essa a imagem, porque a palha precisa então, e esse é o contexto, de um vento que sopra e não deixa nada no seu lugar. Como palha que se lança na ira. Ah, meus irmãos, a idolatria, ela é tão destrutiva, porque ela não simplesmente nos faz ter uma experiência espiritual vazia, nos tornando tão mortos quanto os ídolos que nós buscamos, mas nos faz ter uma esperança frágil, e tudo à nossa volta começa a ruir, como palha que é levada pelo vento. E assim, começa a degringolar ao ponto da destruição, como fumaça que sai de uma janela. A idolatria, os ídolos, os outros deuses que levantamos, que erigimos nos nossos corações, são assim. Não deixam nada. Destroem tudo ao seu redor. São devoradores vorazes. São como fumaça. Essa é a imagem de completa destruição. E o Senhor está olhando para o povo e dizendo assim: aprendam com a história da redenção, aprendam com o nosso relacionamento, para que vocês não adorem a outros deuses, não busquem outros ídolos, um outro Deus. Sabe por quê? E a partir do versículo de número 4, então, ele vai nos mostrar
que não somente a idolatria nos faz esquecer a história da redenção, mas que a idolatria nos faz esquecer a ação, as boas ações, o cuidado do nosso Redentor. Como, por exemplo, que foi o Senhor que tirou o povo de Israel do Egito. A expressão diz: eu sou o Senhor, o teu Deus. Quando Deus aparece para Moisés e diz: no nome de quem, Senhor, que eu devo ir até Faraó e vindicar este povo que é escravo? Ele diz: eu sou. Você vai em meu nome, eu estou lhe enviando. Deus está dizendo para o povo: olha, vocês estão esquecendo das minhas ações ao buscar esses outros ídolos, esses outros deuses, esquecendo como eu fui redentor para vocês. Eu manifestei a minha aliança, o meu poder. Eu sou o Deus que está em aliança, o Deus Criador, que desde o Egito manifestei graça, misericórdia, amor. E foi lá que o Senhor revelou para o povo, e eu vou pedir que você abra aí, por favor, vá lá em Êxodo. Êxodo, no seu capítulo de número 20, porque é aí que nós temos a relação de Deus com o povo de Israel ao fazer a sua exigência, as suas exigências, né? Essa expressão que nos aparece aí em Êxodo capítulo de número 20, a partir do versículo de número 22, parece que há uma transcrição. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor está falando assim: por que vocês estão voltando a adorar outros deuses? Vocês esqueceram de como eu fui redentor na vida de vocês? E o versículo de número 3 diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Agora, meus irmãos, olha só como o Senhor aponta para o coração do povo de Israel e revela e demonstra, e escancara a podridão de um coração idólatra. Quando ele mostra que de fato ele se relacionou com o povo e derramou bênçãos, mostrou a redenção, mas só que esse povo, de tão ingrato, eles preferiram outros deuses. Se esqueceram completamente do Senhor, da aliança com o Senhor. E olha só a sutil mudança que o texto faz. Porque lá em Êxodo, como nós lemos, diz: não terás outros deuses diante de mim. Aqui em Oséias está a expressão: não conhecerás. Porque está apontando para a história de relacionamento. Porque ele está pegando a história de um homem que ama uma mulher, que cuida dessa mulher, que tira essa mulher de relacionamentos destrutivos, coloca dentro de casa, dá um nome, coloca aliança no dedo, se relaciona de modo tão especial, e na primeira oportunidade essa mulher trai o seu esposo. E de forma tão cruel, que essa mulher, ela contrata amantes para se relacionar. E é assim que o povo está fazendo com Deus. Diante de tamanha graça, bondade, misericórdia, amor, eu vos amei tanto,
Derramei sobre vocês bênçãos e vocês me dão ingratidão. Eu conheci vocês, mas vocês não se relacionaram comigo e me traíram. Se esqueceram que eu sou o Salvador, que não há redenção para vocês em outro lugar. Irmãos, a idolatria faz isso conosco. Nos faz esquecer as ações redentivas de Deus na nossa vida. E nos faz retribuir com ingratidão. O versículo de número 5 diz assim: olha, eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Ou seja, quando vocês tinham tudo para perecer, eu demonstrei bondade, misericórdia, graça. Mas olha só como vocês responderam. Eu protegi vocês, eu cuidei da vida de vocês, eu amparei, eu revelei para vocês as consequências dos meus juízos, clamando para que vocês andassem em obediência na minha presença. E sabe o que é que vocês preferiram? O juízo. Antes a se relacionarem comigo, vocês preferiram uma relação com o pecado. Quando tinha pasto, apontando para a fartura, o cuidado de Deus, vocês se fartaram, e agora, ao invés de estarem fartos, sabe o que vocês fizeram? A soberba tomou conta. Vocês mudaram o coração, não tiveram gratidão. E meus irmãos, nós não somos muitas vezes assim. O Senhor derrama graça, misericórdia, a gente pede, a gente faz aliança. Senhor, tenha bondade, dá misericórdia. Ah, Senhor, se o Senhor fizer, até aquelas barganhas que nós fazemos com Deus, né? Senhor, se o Senhor derramar a bênção, misericórdia, e abrir as portas assim, eu vou fazer isso, aquilo outro. E aí o Senhor derrama graça, a gente vira as costas. Por diversos momentos nós somos assim, por isso precisamos aprender com a história e com a idolatria do povo, para não nos esquecermos das bênçãos de Deus. Eles preferiram a destruição, irmãos. Esqueceram de mim, versículo de número 6. Coração soberbo, vocês acharam que eram mais do que de fato são. E olha só a visão que vocês têm do Senhor. O profeta está dizendo, porque esse é o Deus do juízo, mas mesmo assim, não mudou nada no coração de vocês. Mesmo sabendo que Deus pesa a mão, mesmo sabendo que Deus não divide a sua glória, mesmo sabendo que Deus vai derramar a sua ira, o seu juízo sobre a impiedade, vocês se esqueceram. E o Senhor relembra, olha, eu sou, pois, como leão. E ele usa as três figuras aí, né? As figuras da besta fera do campo. Assim como ele usou o orvalho, a palha, a fumaça, agora ele diz, um leopardo de tocaia. Mesmo eu falando que eu viria com rápida destruição sobre vocês, vocês preferiram se curvar diante de outros ídolos e esquecer da minha bondade, da minha misericórdia. Mesmo eu falando que eu viria com força sobre vocês, força tão bruta como Ussa que teve os filhos roubados, para destroçar, acabar com vocês, vocês preferiram a pecaminosidade, a idolatria. Mesmo eu falando que como um leão, eu os atacaria, que vocês estavam sendo vigiados, espreitados, conduzidos para a tocaia, onde vocês morreriam, mas mesmo assim vocês caminharam tranquilamente, falando que estava tudo bem, você vai morrer, tudo bem, não tem nenhum problema.
O fim dessa jornada é a morte. Tudo bem, nós sabemos para onde estamos indo. Quantas vezes nós somos assim? E então o Senhor olha e diz que quando nós nos esquecemos das ações redentivas de Deus e preferimos os ídolos, a idolatria, preferimos aquilo que governa o nosso coração, as outras coisas que governam os nossos corações, nós também nos esquecemos de onde vem a nossa redenção. O versículo de número 9 diz: a tua ruína, ó Israel, vem de ti. É tão somente de ti. É aquela ideia que nós temos de que de fato a colheita que nós temos muitas vezes vem das sementes que nós plantamos. Não é assim? Plantou milho, vai colher abóbora? De forma alguma. A colheita é certa. O povo estava plantando idolatria, rebelião, rebeldia de coração, porque eles se esqueceram. Amaram tanto o século com os deuses, os ídolos, que esqueceram de onde vem a redenção. Esqueceram de onde vem, como vários salmos nos apontam. De onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Irmãos, ao aprender com a idolatria do povo de Israel, precisamos aprender que ao plantarmos ruína, desobediência, como Oséias aponta em diversos momentos, infidelidade, o que nós colheremos? Provavelmente um coração esquecido. De onde vem o nosso socorro? E aí, mais uma vez, o Senhor parece que é sarcástico, né? Com o seu povo. E faz perguntas para que o povo caia em si. E o Senhor pergunta: olha, vocês estão confiando nos ídolos, esqueceram das minhas bênçãos, das minhas ações. Vocês não olharam para o passado, para a história da redenção, do relacionamento que eu tenho com vocês. Vocês estão esquecendo que quem traz o socorro, o cuidado, sou eu. Agora olhem para os vossos reis, olhem para os vossos príncipes, olhem para os vossos juízes. É daí que vocês esperam o socorro? Irmãos, lembra de um momento de sofrimento, a história de um homem, Jó, que ao questionar a Deus e ali no seu momento de conversa com os amigos e falar assim: olha, será que não é Deus que está pesando a mão sobre mim porque eu estou em pecado e tudo? E diversas conversas que nós vemos no livro de Jó, e aí Deus então interrompe a conversa e faz a pergunta para eles: vem cá, onde vocês estavam? Jó, onde que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Vamos começar a brincadeira assim, para você saber se eu posso ou não trazer sobre você sofrimento. Quem é que conduz a história? Agora Deus está olhando para o povo de Israel e falando assim: onde que vocês colocaram a esperança de vocês? Sabe quando lá atrás eu tirei vocês do Egito, levei para uma terra que mana leite e mel, e falei que eu seria o rei sobre vocês, iria cuidar, trazer
todas as bênçãos do relacionamento pactual, mas mesmo assim vocês preferiram o governo de um homem e clamaram um rei sobre vocês, e eu anunciei, usei o meu sacerdote e falei assim: olha, avisa para esse povo que um rei sobre eles vai pegar os filhos e vai levar para a guerra, para o serviço. Um rei sobre eles vai tomar da terra deles, do pão deles, para sustentar a casa real. É isso que vocês querem? O povo disse: é isso que nós queremos. E agora o Senhor olha e fala assim: onde que está o rei de vocês? Os juízes de vocês? Na época dos juízes, vocês lembram muito bem, cada um fazia o que era mais reto segundo os próprios olhos, caminhavam segundo a vontade, a infidelidade do coração. E o Senhor olha aí e pergunta sarcasticamente: sabe por quê? No versículo 9, 10 e 11, o Senhor está apontando para isso. Eu tenho agido soberanamente. Eu dei um rei para vocês na minha ira, e tirei no meu furor. Eu sou soberano sobre vocês, e vocês não aprenderam isso. E vocês continuam amando e servindo a outros deuses. Não se atentaram para a minha soberania. E por fim, os ídolos, como a idolatria, nos faz amar muito mais o pecado que o próprio Redentor, que o próprio Deus. As iniquidades de Efraim estão atadas juntas, o seu pecado está amarrado. O texto aponta para uma triste realidade, irmãos. Os ídolos nos aprisionam. A idolatria, a busca por um outro Deus, por um outro Senhor sobre as nossas vidas, nos escraviza. Porque o pecado é assim, ele é escravizador. Infelizmente, eu tenho um tio que morreu por causa da bebida. Por mais que a minha avó na época clamasse, minha mãe jurasse a internação, e em diversos momentos ele não conseguia chegar em casa, andando com as próprias pernas. Quantas vezes, olhando pelo muro, via meu tio caminhando, segurando no muro. Às vezes, tropeçava em uma pedra e levantava brabo, perguntando quem colocou aquele caminhão de pedra na frente dele. Aquele não era o lugar de se colocar um caminhão de pedra, e só tinha uma pedrinha. Quantos delírios ele teve olhando para a parede e vendo até dragão aparecendo. Ele preferiu a bebida do que o relacionamento com a mãe, abandonou a família, os 4 filhos. O pecado é assim, porque os ídolos são assim, eles escravizam, eles querem lhe conduzir para a morte. Ele faz você esquecer das bênçãos do Redentor, de onde vem o seu socorro. Ele faz amar mais a iniquidade, a ponto de estar atado a ela. A ideia de atar e armazenar é a ideia que nós temos aqui de pegar um rolo, um pergaminho, e enrolar dentro dele, guardando uma listagem, uma relação, talvez de pecaminosidade. Nos esquecemos das misericórdias, das bênçãos do Senhor, e amamos mais aquilo que é desprezível. Dores de parturientes. Olhamos para os sinais,
Vemos a tragédia à nossa frente. Vemos a destruição. Como a Bíblia diz, a caminhar a passos largos para o inferno. Mas mesmo assim nós falamos e cantamos, né? Eu vou para o inferno eu vou. E vai com um sorriso nos lábios, chamando o amargo de doce. E tomando o doce por amargo. Chamando o bem de mal e o mal de bem. Como diz Isaías no seu capítulo de número 5. Um desprezo total. E o Senhor, mais uma vez, de modo sarcástico, olha para o povo e faz uma série de perguntas, dizendo, será que diante de tamanha rebeldia, infidelidade, tamanho amor pelo pecado, eu vos remirei, ou seja, eu pagarei o preço do resgate, da substituição por vocês? Será que eu virei para socorrê-los? Os resgatarei da morte, das consequências da morte, do pecado, do inferno, da destruição que está sobre as vossas cabeças? Porque eu olho e não vejo arrependimento, não vejo possibilidade nenhuma de mudança. Mais amor, os versos 15 e 16 mostram mais amor ao pecado, preferindo destruição e morte. O vento leste virá com destruição. Mas mesmo assim, vocês se rebelam contra Deus. Ah, irmãos, a história deveria nos ensinar, em especial a história do povo do Senhor, porque a idolatria que muitos viveram deveria nos ser pedagógica, nos pegar pela mão e falar assim, olha, se tem algo que nós não devemos viver, é como um povo idólatra. E respondendo então as perguntas que o próprio Senhor levanta, o apóstolo Paulo responde para nós. E eu vou pedir que você abra, para nós lermos juntos aí, o capítulo de número 15, do primeiro livro da carta à igreja de Corinto. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Versículo de número 55. Nós vamos ler em uma só voz o versículo de número 55. E depois, os versículos de número 56, 57 e 58. Leiamos. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças a Deus. Opa, espera aí, eu pulei um versículo. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Na história cristã nada se perde. Tudo para nós é ensinável. Nós vamos aprender com o povo de Israel. Confiar no Senhor. Trabalhar no Senhor. Esperar no Senhor. Vamos nos colocar de pé e vamos orar?